Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que demanda da nossa atenção. A gente precisa saber o que está acontecendo. A gente vai falar a respeito do aborto com o nosso amigo Renato, que ele é um dos integrantes aqui do Provida, ele é um dos diretores que ajuda a gente com essa questão do que é importante hoje e como que está o andamento desse projeto tão importante. Tudo bom, Renato? Tudo bem? Fala um pouquinho a respeito de você, como que está o processo desse projeto aqui, como que as coisas estão acontecendo. Bem, a gente participa aqui, né, da Comissão pela Vida em Trindade. A gente está articulando ações onde a gente vai atuar principalmente contra, né, essa nova ação da DPF 442, tanto a nível local quanto a nível regional, como Estado, que a gente busca articular principalmente ações aqui nas câmaras. A gente já conseguiu, em Trindade, a moção enviada ao Congresso Federal e diversas outras cidades que a gente está entrando em contato para a gente conseguir ali ter um efeito, vamos dizer assim, inibitório à ação do judiciário frente a uma usurpação de poder com diversos, vamos dizer assim, demandas que estão sendo provocados para atuar. Verdade. Bom, a gente vê que é um trabalho, é uma luta de Davi contra Golias. A gente vê o Estado com uma força muito grande, sem formas de limitação. A gente está vendo que o STF está avançando em muitas situações, principalmente no Congresso, e por mais que exija uma discussão e a gente esteja contra essa questão do aborto, se fosse para acontecer essa discussão, teria que ser no Congresso. Exato. Então já está acontecendo no lugar errado e lá no Congresso, pelo menos, a gente teria armas como expor e trabalhar melhor esse assunto e mostrar a importância de cada ponto que a gente tem que levantar. Agora, no STF a gente já não tem isso. Então é uma batalha, eu vejo, que hercúlea diante de uma situação que a gente tem poucos recursos. Qual que é a sua visão hoje? Você tem percebido que a gente tem conseguido avançar, a gente tem conseguido ter algumas vitórias? O que tem acontecido hoje? Sim, a questão que a gente consegue agora, vamos dizer assim, meio que mensurar nesse processo, a gente viu, por exemplo, na própria votação da DPF, que ia ser uma votação digital, agora passou-se a uma votação presencial, o que fez todo o julgamento ser travado. Agora ele precisa ser remarcado, eles tinham um prazo até dia 29 do mês passado, e esse prazo já foi vencido. Foi feito apenas o primeiro voto da relatora, que foi a ministra Rosa Weber. Então a gente já consegue ver que há uma certa, vamos dizer assim, sensibilização, pelo menos, do clima ali no julgamento, que está sendo afetado pelo próprio Congresso, que também está se manifestando. Eles estão colocando ali barreiras, e o próprio líder da oposição, Rogério Marinho, está vindo com algumas medidas, e a gente vê que está sendo mobilizado o poder do povo frente a essa usurpação. Então a gente está conseguindo alguns pequenos avanços. Bacana. E é um dos pontos que eu acho importante a gente levantar. Tem muita gente que, às vezes, diante dessa força do Estado, acha que a gente não tem muitas possibilidades, a gente é só torcer e esperar que eles decidam pelo melhor. Mas a gente está vendo, até com essas ações, que existe realmente um caminho. Não é só a gente simplesmente esperar e ver como é que as coisas vão ficar para depois decidir o que pode ser feito. A gente pode agir hoje. E essa é uma das coisas que eu vejo que é muito importante. Apesar de ser algo chato, algo ruim que a gente está vendo, tem um lado positivo. Eu estou percebendo com essa ADPF, uma comoção muito maior das pessoas. O pessoal está percebendo que é urgente. Se a gente não se levantar agora, se a gente não começar a agir, eles vão passar. E aí, qual que vai ser o próximo passo? A gente percebeu que eu sou contra esse ativismo judicial. Tem pessoas que não veem problema nisso, mas isso já começou lá atrás. Então, caso a caso, começou, acredito que em 2011, com o casamento homoafetivo, e aí ficou tudo bem, as pessoas encararam que é uma coisa assim, o Estado tem que ser laico, então não pode envolver questão de religião, e aí agora eles vêm avançando. Veio a questão das drogas, veio a questão do marco temporal, e agora discutindo essa questão do aborto. Então, eles estão testando os limites. Se a gente não faz nada agora, se a gente simplesmente se cala,
eles vão continuar nesse arrumo aí, vão continuar testando até onde vai a paciência do povo. Se a gente levanta agora e começa a agir, eles vão começar a perceber, não, até aqui onde eu posso ir e olha lá. Eu vejo que até no Congresso já estão passando algumas medidas para tentar limitar um pouco, porque hoje a gente não tem uma democracia plena. A gente vê que alguns poderes estão um pouco mais limitados diante do STF, que está podendo muito mais do que os outros. Então, há uma necessidade dessa reorganização para um equilíbrio maior. Então, diante de tudo isso, eu vejo, hoje está sendo bom isso, porque as pessoas estão acordando, estão vendo a importância e a gente está tendo a oportunidade de falar. E é o que a gente está trazendo aqui. Quando a gente consegue trazer essa informação para mais pessoas, por mais que tenha essa discussão lá no Congresso, se a gente não conseguir convencer as pessoas e falar o que é importante a gente lutar, o que é importante a gente colocar o nosso ponto de vista, não vai adiantar nada. A gente conseguir fazer essas moções, eu sei, é uma vitória. Eu tenho acompanhado esse trabalho e é fantástico. Cada vitória em cada município, ali nas câmaras, então tem sido muito bom. E aí eu vejo que o próximo passo é justamente a gente conseguir alcançar mais pessoas. Qual que é a sua visão hoje? Eu sei que a maioria da população realmente é contra o aborto, mas você acha que as pessoas estão se levantando, estão acordando? Qual que é a sua visão? Sim, a gente já tem como maioria, né? A gente é ponto pacífico, a gente sabe que o brasileiro é contra o aborto. De forma geral, a população é conservadora. Só que, talvez de forma muito sensível, muito superficial. Agora ela está aprofundando quais as razões porque isso, de fato, é preciso ser defendido. E, de forma geral, também entendendo o processo pelo qual a sua voz, as suas motivações, as suas vontades precisam ali ser ouvidas e por quais canais ela vai conseguir alcançar isso. Principalmente a gente vê, como você estava colocando, sobre a democracia que a gente não tem plena, justamente porque as pessoas não se atentavam aos representantes que elas estavam ali escolhendo. Verdade. Porque a gente tem ali um processo de um poder usurpando o outro, justamente porque este outro estava sendo omisso ou estava sendo vendido num processo que não era democrático, literalmente era um processo de oligarquias. Então as pessoas sabendo agora que é importante saber trabalhar o seu voto e também acompanhar a representação e a atuação daqueles que ela escolheu, leva ao processo da gente voltar à base do sistema democrático. E não é só um processo automático, é um processo contínuo de passos, de freios e contrapesos, de, vamos dizer assim, avaliações e reavaliações que vão sendo ali aprimoradas. Se a gente parar, a gente consegue, vamos dizer assim, literalmente só se tornar massa de manobra. E a gente não vai para frente. Justamente. Bacana. Agora, quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar? O que o movimento já está trabalhando? O que a gente tem de visão para o futuro? O que a gente pode fazer, inclusive, para contribuir, para ajudar? Porque muitas vezes tem as pessoas que querem contribuir, que veem o valor dessa luta, dessa batalha que a gente faz, mas não sabe exatamente como ajudar. O que a gente pode fazer? Primeiramente, a gente precisa, né, de forma pessoal, se inteirar, de fato, do que os agentes, do que estão sendo discutidos ali. Uhum. E, principalmente, agora a gente tem ações que são, vamos dizer assim, simbólicas, que estão sendo conclamadas no Brasil inteiro. Algumas cidades já conseguiram fazer e outras vão fazer ao longo deste mês. O que é? A gente tem diversas marchas e caminhadas pela vida, onde as pessoas podem estar ali se manifestando e mostrando, de fato, qual é a maioria que está sendo atingida por esse julgamento. A gente vai ter agora, em Goiânia, a marcha que vai ser na Praça Tamandaré, às 16 horas, no domingo, que é uma conclamação para todas as pessoas que se sentirem, né, incomodadas e a favor da vida, como favor, mas também a gente ir debatendo em casa, nos locais onde a gente vai, tendo convivência com nossos amigos, porque essa discussão precisa ultrapassar os especialistas e precisa ultrapassar simplesmente os militantes, vamos dizer assim. A gente que está comprometido já há algum certo tempo. As pessoas precisam ser conscientes do fato que elas não podem delegar as suas vidas simplesmente
a um estado automático de direito ou a um processo, vamos dizer assim, de confiança difusa em instituições. As instituições são feitas por pessoas e as pessoas precisam ser fiscalizadas. As pessoas precisam ali ser atuantes. Como a gente viu no processo até dos conselhos tutelares que tivemos na reviravolta até poucos dias atrás. As pessoas em massa agora estão percebendo que tem que votar em conselheiros tutelares. Coisa que era completamente delegada a quem interessava, que era justamente só o espectro, vamos dizer assim, mais da esquerda, ou revolucionário. E agora a gente vai ter um processo crescente de pessoas se mobilizando e incomodando, de fato, um sistema que estava hegemônico e simplesmente destruindo as nossas bases sem a gente perceber. Bacana. Vários pontos positivos que a gente levanta aqui, mas principalmente oportunidade de agir, né? A gente está vendo, diante desse cenário, portas abertas, né? A gente está vendo o caminho adiante. Tudo que a gente precisa fazer é começar a caminhar, a gente precisa realmente trilhar. Eu acho muito bacana essa iniciativa que demonstra o respeito pela vontade do povo. Esse é que é o ponto. Se a maioria da população realmente é contra esse tipo de ação, é contra o aborto, nada mais justo que essa vontade que seja respeitada. Só que a gente se acostumou durante muito tempo, né, a vontade do povo ser completamente ignorada e muitas vezes até manipulada. Hoje, com acesso à informação, as coisas estão mudando e eu acho isso fantástico. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade, a gente vai deixar aqui no link da descrição, um formulário para quem quiser participar, quem quiser interagir, saber de novas informações, e a gente vai lançar também onde serão as próximas manifestações, se vai ter palestra, se vai ter evento. Quem quiser preencher esse formulário, deixando ou um e-mail ou um número de WhatsApp, pode ficar à vontade. A gente vai trazer essas informações, a gente vai começar a trabalhar mais para alcançar mais pessoas. E é como o Renato falou, a gente vem trabalhando, sim, nessa questão de atuar de forma incisiva, assim, nos poderes, principalmente no legislativo. A gente conseguiu essa moção aqui em Trindade, mas cabe também às pessoas, à população de forma geral, começar a contribuir e alcançar também essas informações, começar a ir, dar sugestões, começar a agir, mostrar a nossa vontade de fato. Bom, e no geral, o que você tem para fechar assim, o que você tem a acrescentar, dizer para o pessoal, começar a agir? Qual a sua mensagem? Não, eu acredito que as pessoas agora precisam, na verdade, entender que a gente está desenvolvendo um processo e, para o nosso lado, infelizmente, é só o começo, é uma série de batalhas que a gente ainda vai enfrentar e elas entenderem que, por mais que seja grave, a gente já está no olho do furacão, tudo isso a gente tem, na verdade, uma grande chance de vitória e perseverarem, não desistirem, principalmente também rezarem, se formarem, estarem em contato uns com os outros, porque isso leva a criar uma certa autonomia ao ponto de você não se sentir mais uma opinião vazia, uma opinião completamente fora de contexto. Isso, na verdade, o gigante que estava adormecido. A gente na verdade, o espírito real do Brasil profundo. A gente precisa, na verdade, só concretizar, botar para fora aquilo que, na verdade, é desejo da maioria e, de fato, o controle das nossas vidas depende de nós. Perfeito. Bom, fantástico. Bastante informação interessante. A gente vai repetir essas entrevistas mais algumas vezes. A gente vai trazer mais informações. Então, só lembrando, quem quiser se cadastrar para poder receber mais informações, o link vai ficar na descrição. Quem quiser saber mais aqui, a gente vai trazer outros diretores também desse movimento, desse projeto assim tão importante para poder municiar as pessoas com mais informação. Então, num ambiente onde eles tentam calar muitas vezes as pessoas, as vozes divergentes, quanto mais informação tiver, melhor a gente está capacitado para conseguir lutar essas batalhas. Certinho? Mais uma vez, obrigado, Renato. Quero agradecer você que está assistindo o nosso podcast aqui. Então, forte abraço e até a próxima. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast aqui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que
demanda da nossa atenção, a gente precisa saber o que está acontecendo. A gente vai falar a respeito do aborto com o nosso amigo Renato, que ele é um dos integrantes aqui do Provida, ele é um dos diretores que ajuda a gente com essa questão do que é importante hoje e como que está o andamento desse projeto tão importante. Tudo bom, Renato? Tudo bem? Fala um pouquinho a respeito de você, como que está o processo desse projeto aqui, como que as coisas estão acontecendo. Bem, a gente participa aqui, né, da Comissão pela Vida em Trindade. A gente está articulando ações onde a gente vai atuar principalmente contra, né, essa nova ação da DPF 442, tanto a nível local quanto a nível regional, como Estado, que a gente busca articular principalmente ações aqui nas câmaras. A gente já conseguiu em Trindade a moção enviada ao Congresso Federal e diversas outras cidades que a gente está entrando em contato para a gente conseguir ali ter um efeito, vamos dizer assim, inibitório à ação do judiciário frente a uma usurpação de poder com diversos, vamos dizer assim, demandas que estão sendo provocados para atuar. Verdade. Bom, a gente vê que é um trabalho, é uma luta de Davi contra Golias. A gente vê o Estado com uma força muito grande, sem formas de limitação. A gente está vendo que o STF está avançando em muitas situações, principalmente no Congresso, e por mais que exija uma discussão e a gente esteja contra essa questão do aborto, se fosse para acontecer essa discussão, teria que ser no Congresso. Exato. Então já está acontecendo no lugar errado, e lá no Congresso, pelo menos, a gente teria armas como expor e trabalhar melhor esse assunto e mostrar a importância de cada ponto que a gente tem que levantar. Agora, no STF, a gente já não tem isso. Então, é uma batalha, eu vejo, que hercúlea diante de uma situação que a gente tem poucos recursos. Qual que é a sua visão hoje? Você tem percebido que a gente tem conseguido avançar, a gente tem conseguido ter algumas vitórias? O que tem acontecido hoje? Sim, a questão que a gente consegue agora, vamos dizer assim, meio que mensurar nesse processo, a gente viu, por exemplo, na própria votação da DPF, que ia ser uma votação digital, agora passou-se a uma votação presencial, o que fez todo o julgamento ser travado. Agora ele precisa ser remarcado, eles tinham um prazo até dia 29 do mês passado, e esse prazo já foi vencido. Foi feito apenas o primeiro voto da relatora, que foi a ministra Rosa Weber. Então a gente já consegue ver que há uma certa, vamos dizer assim, sensibilização, pelo menos, do clima ali no julgamento, que está sendo afetado pelo próprio Congresso, que também está se manifestando. Eles estão colocando ali barreiras, e o próprio líder da oposição, Rogério Marinho, está vindo com algumas medidas, e a gente vê que está sendo mobilizado o poder do povo frente a essa usurpação. Então a gente está conseguindo alguns pequenos avanços. Bacana. E é um dos pontos que eu acho importante a gente levantar. Tem muita gente que, às vezes, diante dessa força do Estado, acha que a gente não tem muitas possibilidades, a gente é só torcer e esperar que eles decidam pelo melhor. Mas a gente está vendo, até com essas ações, que existe realmente um caminho. Não é só a gente simplesmente esperar e ver como é que as coisas vão ficar para depois decidir o que pode ser feito. A gente pode agir hoje. E essa é uma das coisas que eu vejo que é muito importante. Apesar de ser algo chato, algo ruim que a gente está vendo, tem um lado positivo. Eu estou percebendo com essa ADPF, uma comoção muito maior das pessoas. O pessoal está percebendo que é urgente. Se a gente não se levantar agora, se a gente não começar a agir, eles vão passar. E aí, qual vai ser o próximo passo? A gente percebeu que eu sou contra esse ativismo judicial. Tem pessoas que não veem problema nisso, mas isso já começou lá atrás. Então, caso a caso, começou, acredito que em 2011, com o casamento homoafetivo, e aí ficou tudo bem, as pessoas encararam que é uma coisa assim, o Estado tem que ser laico, então não pode envolver questão de religião, e aí agora eles vêm avançando. Veio a questão das drogas, veio a questão do marco temporal, e agora discutindo essa questão do aborto. Então, eles estão testando os limites. Se a gente não faz nada agora, se a gente simplesmente se cala, eles vão continuar nesse arrumo aí, vão continuar testando até onde vai a paciência do povo. Se a gente levanta agora e começa a agir, eles vão começar a perceber, não,
até aqui onde eu posso ir e olhe lá. Eu vejo que até no Congresso já estão passando algumas medidas para tentar limitar um pouco, porque hoje a gente não tem uma democracia plena. A gente vê que alguns poderes estão um pouco mais limitados diante do STF, que está podendo muito mais do que os outros. Então, há uma necessidade dessa reorganização para um equilíbrio maior. Então, diante de tudo isso, eu vejo, hoje está sendo bom isso, porque as pessoas estão acordando, estão vendo a importância e a gente está tendo a oportunidade de falar. E é o que a gente está trazendo aqui. Quando a gente consegue trazer essa informação para mais pessoas, por mais que tenha essa discussão lá no Congresso, se a gente não conseguir convencer as pessoas e falar o que é importante a gente lutar, que é importante a gente colocar o nosso ponto de vista, não vai adiantar nada. A gente conseguir fazer essas moções, eu sei, é uma vitória. Eu tenho acompanhado esse trabalho e é fantástico. Cada vitória em cada município, ali nas câmaras, então tem sido muito bom. E aí eu vejo que o próximo passo é justamente a gente conseguir alcançar mais pessoas. Qual que é a sua visão hoje? Eu sei que a maioria da população realmente é contra o aborto, mas você acha que as pessoas estão se levantando, estão acordando? Qual que é a sua visão? Sim, a gente já tem como maioria, né? A gente é ponto pacífico, a gente sabe que o brasileiro é contra o aborto. De forma geral, a população é conservadora. Só que talvez de forma muito sensível, muito superficial. Agora ela está aprofundando quais as razões porque isso de fato é preciso ser defendido. E de forma geral, também entendendo o processo pelo qual a sua voz, as suas motivações, as suas vontades precisam ali ser ouvidas e por quais canais ela vai conseguir alcançar isso. Principalmente a gente vê, como você estava colocando, sobre a democracia que a gente não tem plena, justamente porque as pessoas não se atentavam aos representantes que elas estavam ali escolhendo. Verdade. Porque a gente tem ali um processo de um poder usurpando o outro, justamente porque este outro estava sendo omisso ou estava sendo vendido num processo que não era democrático, literalmente era um processo de oligarquias. Então as pessoas sabendo agora que é importante saber trabalhar o seu voto e também acompanhar a representação e a atuação daqueles que ela escolheu, leva ao processo da gente voltar à base do sistema democrático. E não é só um processo automático, é um processo contínuo de passos, de freios e contrapesos, de, vamos dizer assim, avaliações e reavaliações que vão sendo ali aprimoradas. Se a gente parar, a gente consegue, vamos dizer assim, literalmente só se tornar massa de manobra. E a gente não vai para frente. Justamente. Bacana. Agora, quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar? O que o movimento já está trabalhando? O que a gente tem de visão para o futuro? O que a gente pode fazer, inclusive, para contribuir, para ajudar? Porque muitas vezes tem as pessoas que querem contribuir, que veem o valor dessa luta, dessa batalha que a gente faz, mas não sabe exatamente como ajudar. O que a gente pode fazer? Primeiramente, a gente precisa, né, de forma pessoal, se inteirar, de fato, do que os agentes, do que estão sendo discutidos ali. Uhum. E, principalmente, agora a gente tem ações que são, vamos dizer assim, simbólicas, que estão sendo conclamadas no Brasil inteiro. Algumas cidades já conseguiram fazer e outras vão fazer ao longo deste mês. O que é? A gente tem diversas marchas e caminhadas pela vida, onde as pessoas podem estar ali se manifestando e mostrando, de fato, qual é a maioria que está sendo atingida por esse julgamento. A gente vai ter agora, em Goiânia, a marcha que vai ser na Praça Tamandaré, às 16 horas, no domingo, que é uma conclamação para todas as pessoas que se sentirem, né, incomodadas e a favor da vida, contra o aborto, mas também a gente ir debatendo em casa, nos locais onde a gente vai, tendo convivência com nossos amigos, porque essa discussão precisa ultrapassar os especialistas e precisa ultrapassar simplesmente os militantes, vamos dizer assim. A gente que está comprometido já há algum certo tempo. As pessoas precisam ser conscientes do fato que elas não podem delegar as suas vidas simplesmente a um estado automático de direito ou a um processo, vamos dizer assim, de confiança difusa
em instituições. As instituições são feitas por pessoas e as pessoas precisam ser fiscalizadas. As pessoas precisam ali ser atuantes. Como a gente viu no processo até dos conselhos tutelares que tivemos na reviravolta até poucos dias atrás. As pessoas em massa agora estão percebendo que tem que votar em conselheiros tutelares. Coisa que era completamente delegada a quem interessava, que era justamente só o espectro, vamos dizer assim, mais da esquerda, ou revolucionário. E agora a gente vai ter um processo crescente de pessoas se mobilizando e incomodando, de fato, um sistema que estava hegemônico e simplesmente destruindo as nossas bases sem a gente perceber. Bacana. Vários pontos positivos que a gente levanta aqui, mas principalmente oportunidade de agir, né? A gente está vendo, diante desse cenário, portas abertas, né? A gente está vendo o caminho adiante. Tudo que a gente precisa fazer é começar a caminhar, a gente precisa realmente trilhar. Eu acho muito bacana essa iniciativa que demonstra o respeito pela vontade do povo. Esse é que é o ponto. Se a maioria da população realmente é contra esse tipo de ação, é contra o aborto, nada mais justo que essa vontade que seja respeitada. Só que a gente se acostumou durante muito tempo, né, a vontade do povo ser completamente ignorada e muitas vezes até manipulada. Hoje, com acesso à informação, as coisas estão mudando e eu acho isso fantástico. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade, a gente vai deixar aqui no link da descrição um formulário para quem quiser participar, quem quiser interagir, saber de novas informações, e a gente vai lançar também onde serão as próximas manifestações, se vai ter palestra, se vai ter evento. Quem quiser preencher esse formulário, deixando ou um e-mail ou um número de WhatsApp, pode ficar à vontade. A gente vai trazer essas informações, a gente vai começar a trabalhar mais para alcançar mais pessoas. E é como o Renato falou, a gente vem trabalhando, sim, nessa questão de atuar de forma incisiva, assim, nos poderes, principalmente no legislativo. A gente conseguiu essa moção aqui em Trindade, mas cabe também às pessoas, à população de forma geral, começar a contribuir e alcançar também essas informações, começar a ir, dar sugestões, começar a agir, mostrar a nossa vontade de fato. Bom, e no geral, o que você tem para fechar assim, o que você tem a acrescentar, dizer para o pessoal, começar a agir? Qual a sua mensagem? Não, eu acredito que as pessoas agora precisam, na verdade, entender que a gente está desenvolvendo um processo e, para o nosso lado, infelizmente, é só o começo. É uma série de batalhas que a gente ainda vai enfrentar e elas entenderem que, por mais que seja grave, a gente já está no olho do furacão, tudo isso a gente tem, na verdade, uma grande chance de vitória e perseverarem. Não desistirem, principalmente também rezarem, se formarem, estarem em contato uns com os outros, porque isso leva a criar uma certa autonomia ao ponto de você não se sentir mais uma opinião vazia, uma opinião completamente fora de contexto. Isso, na verdade, é o gigante que estava adormecido. A gente é, na verdade, o espírito real do Brasil profundo. A gente precisa, na verdade, é só concretizar, botar para fora aquilo que, na verdade, é desejo da maioria e, de fato, o controle das nossas vidas depende de nós. Perfeito. Bom, fantástico. Bastante informação interessante. A gente vai repetir essas entrevistas mais algumas vezes. A gente vai trazer mais informações. Então, só lembrando, quem quiser se cadastrar para poder receber mais informações, o link vai ficar na descrição. Quem quiser saber mais aqui, a gente vai trazer outros diretores também desse movimento, desse projeto assim tão importante para poder municiar as pessoas com mais informação. Então, num ambiente onde eles tentam calar muitas vezes as pessoas, as vozes divergentes, quanto mais informação tiver, melhor a gente está capacitado para conseguir lutar essas batalhas. Certinho? Mais uma vez, obrigado, Renato. Quero agradecer você que está assistindo o nosso podcast aqui. Então, forte abraço e até a próxima.